Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro de 2012. Eleições municipais, domingo tem votação. Um promotor de justiça eleitoral fala pra gente em uma entrevista mais que especial sobre as regras que precisam ser seguidas pelos candidatos e eleitores e também sobre os cavaletes que estão espalhados pelos canteiros da cidade. Alunos dos cursos de saúde da UFO participam do 3º Encontro Regional de Biomedicina. Hoje, eles conheceram um pouco sobre o trabalho do perito criminal. Com a correria e a responsabilidade do dia a dia, é normal detalhes do nosso cotidiano passarem despercebidos, mas não para uma artista plástica uberlandense que resolveu retratar espaços urbanos sob a luz natural. E como hoje é sexta-feira, tem agenda cultural e na prévia do Talentos da Terra, o som da banda Sky Hell. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Alunos dos cursos de saúde da UFO participam do 3º Encontro Regional de Biomedicina. Hoje, durante as palestras, eles conheceram um pouco mais sobre o trabalho do perito criminal. Os acadêmicos da Sociedade Científica da Universidade Federal de Uberlândia assistiram atentos à apresentação sobre como é o dia a dia de quem trabalha com perícia criminal. Normalmente, a hora que ele sai da academia de polícia, ele é enviado para o interior e a gente chama que ele vai trabalhar como clínico geral. Ele vai trabalhar em várias áreas diferentes, ele pode fazer locais de acidente de trânsito, locais de crime contra a vida, pode fazer constatação de drogas, pode fazer vários exames diferentes na regional que ele for lotado. Reinaldo é formado em biologia e está há 6 anos na Polícia Civil. Ele é especializado em análise de DNA, área ideal para os alunos de biomédica. As pessoas veem muito a televisão e acham a perícia muito interessante. E os biomédicos, eles podem ter um papel interessante na perícia criminal, principalmente em laboratórios da Polícia Civil. O perito criminal pode atuar em pelo menos 15 áreas, desde o crime pela internet até o crime contra a vida. Hoje, Uberlândia possui cerca de 10 profissionais que atuam na região. Todos os crimes que deixam vestígios, todas as infrações, sejam crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, análise de drogas, todo esse material é analisado pela perícia criminal. Atividade que exige tecnologia sofisticada, como esta maleta, essencial para recolher as primeiras provas deixadas na cena do crime. Com o equipamento, os peritos carregam reagentes de sangue humano e de drogas, recipientes e materiais para coleta de evidências, máquina fotográfica e um netbook. Trabalho que exige atenção e dedicação do profissional. Cada cena de crime ela é única, cada análise pericial é única, então isso demanda uma versatilidade muito grande do perito. Ele precisa ser bem adaptável às circunstâncias, né? Tem que ser muito observador e as dificuldades são aquelas intrínsecas. Às vezes o próprio autor tenta ocultar vestígios da cena do crime, mas isso é possível. O olho experimentado do perito consegue identificar essas alterações e assim se dá o nosso trabalho. Com a correria e a responsabilidade do dia a dia, é normal detalhes do nosso cotidiano passarem despercebidos. Mas não para uma artista plástica de Uberlândia que resolveu retratar espaços urbanos sobre a luz natural. Confira agora a reportagem de Amanda Barbosa. A cidade contra o céu, exposta à luz, que dá formato e uma percepção diferente do espaço urbano. Esses são alguns conceitos da exposição Real Instância da Luz. Dentro da arte, a gente sempre tenta sensibilizar o olhar das pessoas, né? Para perceber aquilo que, em parte, eles já conhecem, que no caso é a imagem da cidade, mas por um outro olhar, no caso mais poético, enfatizando mais a luz, né? As 4 imagens que compõem a mostra são parte de um acervo da artista que visa registrar as mudanças que acontecem na cidade e passam despercebidas pelos moradores. Eu tinha uma certa responsabilidade para mim mesma, que eu tinha que documentar algumas coisas que eu particularmente gostava, no caso algumas coisas antigas, porque eu percebi que isso foi sendo destruído com o tempo, por uma necessidade que eu tinha de guardar esse tempo, essa permanência, né? Então, eu sempre estava fotografando para ter isso como um documento, para mim e futuramente para a cidade.
Os trabalhos têm ainda um toque de abstracionismo. As fotos tiradas na vertical são expostas na horizontal, permitindo outras interpretações dos traços antes de identificar a figura. A poética do meu trabalho propõe você olhar a cidade por um outro olhar, né? Então, naturalmente, você mudando o sentido, sendo vertical para horizontal, você vai olhar a cidade por um outro ângulo, né? A visitação segue até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 6 da tarde. A oficina cultural fica na Praça Clarimundo Carneiro, número 204. E agora a previsão do tempo para este sábado no Triângulo Mineiro. O tempo deve ficar parcialmente nublado, com nevoeiros ao amanhecer. Há previsão de baixos índices de umidade relativa do ar à tarde, inferiores a 30% em Uberlândia. A previsão é de sol pela manhã e também à tarde. A mínima prevista 8 graus e a máxima não passa de 23. Confira o tempo em outras regiões do estado. O sábado em Araguari será de sol com poucas nuvens pela manhã e à tarde. A mínima é de 12 e a máxima de 27 graus. Em Frutal, tempo quente. Não há previsão de chuva. A mínima é de 16 e a máxima não deve passar dos 27 graus. Em São Gotardo, tempo aberto sem nuvens pela manhã. A temperatura varia entre 11 e 29 graus. O sábado em Araxá amanhece ensolarado. À tarde, tempo quente. Não deve chover. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Daqui a pouco, domingo, é dia de eleições municipais e em nosso estúdio um promotor de justiça eleitoral fala para a gente das regras que os candidatos e eleitores precisam saber e também comenta a questão desse tanto de cavalete nos canteiros da cidade. A gente volta depois do intervalo. O Plano Viver Sem Limite do Governo Federal oferece 150 mil vagas para pessoas com deficiência em cursos do Pronatec. Inscreva-se pela internet ou procure um posto do Cine ou do CRAS. Verdade, eles te orientam direitinho. Viver Sem Limite, Governo Federal. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. E a Universidade Federal de Uberlândia promove na próxima semana o 2º Seminário Regional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID. O evento acontece na quarta e quinta-feira no campus Santa Mônica da UFO e será aberto ao público. Mais informações pelo site pibid.prograde.ufo.br ou pelo telefone 3239-4437. E domingo que vem é dia de eleições municipais e existem algumas regras que precisam ser seguidas pelos candidatos e eleitores. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o doutor Epaminondas da Costa, que é promotor eleitoral. Doutor Epaminondas, um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio. Tinha muito tempo que ele não se encontrava, né? É verdade. Desde as reportagens de Araguari. É verdade. E agora, um tempão que o senhor está aqui, a gente só se vê pela televisão mesmo. Doutor Epaminondas, como eu disse, prazer tê-lo aqui. Eu gostaria de saber agora, então, o assunto é política, né? Política. Nós temos um grande número de candidatos, grande número de pessoas fazendo propagandas nas ruas. E aí, o eleitor, às vezes, fica um pouco confuso e no dia da eleição, aquele tanto de candidato para votar e, às vezes, se perde no meio dessa confusão toda. Quais as regras que o eleitor precisa saber, o que ele deve evitar, inclusive na abordagem de pessoas no próximo domingo? Boa noite. Boa noite. Algumas coisas são básicas e, se não cumpridas, vão trazer consequências graves para o eleitor, para o candidato. Em primeiro lugar, no dia da eleição, boca de urna é proibida, é crime. Crime eleitoral. O que significa? Que a pessoa que estiver fazendo boca de urna vai ser presa, vai em flagrante, vai ser conduzida ao local onde várias autoridades vão estar juntas, a Polícia Federal, a Polícia Militar,
o Ministério Público para dar os encaminhamentos necessários. A pessoa, além de estar sujeita a pagar uma multa de 5 a 15 mil reais, ela pode se sujeitar a outras consequências. A boca de urna não é apenas você tentar influenciar o eleitor nas proximidades da sessão eleitoral. Qualquer atitude, qualquer gesto, qualquer ato que de alguma maneira possa influenciar o eleitor no dia da eleição, mesmo que não seja nas proximidades da sessão eleitoral, poderá implicar na ideia de boca de urna e essa pessoa ser conduzida presa à presença das autoridades. Uma outra coisa, propaganda, qualquer tipo de propaganda eleitoral, no dia da eleição também é proibido, é crime eleitoral. Distribuir santinhos, por exemplo, não pode também? Não pode, não pode. Então, quer dizer, qualquer ato, qualquer atitude que possa influenciar o eleitor no dia da eleição é vedado, é proibido pela legislação eleitoral. A gente vê muito, doutor, só para o senhor vai continuar falando sobre o que é permitido e não, mas só aproveitando essa questão da distribuição de santinhos, toda vez que eu vou votar, por mais que ninguém me entregue um santinho, é uma chuva de santinhos no meio da rua. Isso é considerado crime também? Como é que é? Primeiro, a sujeira da cidade, não é a poluição ambiental. É claro que se for identificada a pessoa responsável por isso, ela poderá vir a ser responsabilizada, inclusive administrativamente. Agora, de qualquer maneira, qual que é a ideia? O que é importante é que o eleitor já saia de casa com a decisão daquele candidato, seja prefeito, seja vereador, que ele vai tomar sua decisão em favor não só de si, mas em favor da sua cidade. O eleitor que espera receber no dia da eleição, não é o material ou indicação do candidato, significa que ele não está exercendo verdadeiramente cidadania. Então, esta é uma também das razões da legislação proibir a entrega de material no dia da eleição. Tem muito eleitor que esquece o número do candidato e às vezes leva a famosa colinha para votar. Essa colinha pode ser um santinho dentro do bolso ou não? Não há vedação nesse sentido. Até porque, normalmente, quando a pessoa não tem o número do candidato, pelo nome, quando vai lá na urna eletrônica, já aparece o nome do candidato e o número. Então, isso aí não tem problema. Isso não é considerado propaganda. Lei seca, doutor Epaminondas. Tem muita gente que espera tomar aquela cervejinha no dia da eleição e é extremamente proibido, né? Exatamente. Saiu recentemente uma resolução conjunta da Secretaria de Defesa Social, com a participação do secretário das Polícias Militares, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, que participaram da construção desta resolução conjunta. Ela estabelece que a partir das 6 horas da manhã de domingo até as 18 horas estará proibida a venda, a distribuição de bebida alcoólica. Ou seja, o estabelecimento, seja um clube recreativo, seja um hotel, seja um quiosque, qualquer estabelecimento, qualquer local que fizer a venda, a distribuição, mesmo que não haja venda, a simples distribuição, a simples entrega da bebida alcoólica pode conduzir a levar que a pessoa responsável por isso seja presa em flagrante e que responda pelo crime de desobediência. É realmente uma coisa muito grave. Infelizmente, graças a Deus, não tem muitos esses casos aqui em Uberlândia, não, mas vai que acontece, né? Doutor Epaminondas, voltando na questão da boca de urna, eu gostaria que o senhor explicasse, bem explicado, porque geralmente é um dos crimes que mais ocorrem nas eleições, o que caracteriza a boca de urna. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que gosta de determinado candidato e tem muitas pessoas que nessa época do ano são fanáticas por política, como são fanáticos por futebol, por exemplo, mas elas colocam camisetas, bonés e adesivos no peito. Isso já é considerado boca de urna ou a pessoa pode andar por aí nas ruas assim? Foi muito oportuna a sua pergunta. Porque a legislação eleitoral, ela permite que a manifestação silenciosa, individual do eleitor, ou seja, o eleitor portando uma bandeira, portando um dístico, portando assim um broche, uma camiseta, não é que esta manifestação silenciosa ela é permitida, não configura boca de urna. Agora, a partir do momento que há aglomeração de pessoas uniformizadas ou com roupas mais ou menos padronizadas,
com broche ou com bandeira ou qualquer outro tipo de material que de alguma maneira, mesmo que esse grupo de pessoas esteja silencioso, só conversando, eles, né? Só entre eles, isso aí pode caracterizar a boca de urna e pode conduzir a prisão e processo criminal e assim por diante, porque o que a lei permite é apenas isso, é a manifestação silenciosa, individual, não é? Mas coletiva não. Mesmo que não seja nas proximidades da sessão eleitoral, numa outra rua distante, você tem um grupo de pessoas com mais ou menos uniformizadas, estas pessoas, normalmente no dia da eleição existem aquelas pessoas mais entusiasmadas que gostam de estar com bandeiras, aí pode caracterizar assim essa atividade ilícita. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha, uma reivindicação até minha como jornalista. E é claro que nós jornalistas representamos também a população. Então eu tenho ouvido muito o pessoal, a população reclamar disso, tenho ouvido muito nas campanhas de redes sociais, que hoje em dia as redes sociais são muito fortes nessa questão do direito da população, e muito se viu nesta campanha eleitoral a nossa cidade de Uberlândia ficar extremamente com a poluição visual muito grande por causa de candidatos que colocaram cavaletes espalhados. Não existe canteiro aqui em Uberlândia mais. Não. E isso tem provocado acidentes, muitas pessoas reclamando e pedindo para a gente cobrar das autoridades, da justiça, uma próxima atitude nas próximas eleições. Aqui do lado da UF, por exemplo, estava vindo para cá, a gente não consegue ver o outro lado da avenida de tanto cavalete que existe. Então, se existe um código de posturas no município, se existe lei de outdoor, a quantidade para não causar poluição visual, e se uma pessoa, por exemplo, para divulgar uma vaga de emprego, coloca um cavalete na rua de uma empresa, ela não pode, ela é multada. Por que a Justiça Eleitoral permite que a cidade fique feia do jeito que está, com tantos cavaletes? Esta é uma pergunta que o Ministério Público Eleitoral também faz. Eu tenho ficado muito indignado também com essa situação, como cidadão e como promotor de Justiça Eleitoral, porque tanto eu quanto os demais colegas da Promotoria Eleitoral, nós temos atuado de maneira muito integrada e já oferecemos inúmeras representações na Justiça Eleitoral contra candidatos que insistem em descumprir a legislação municipal, em desrespeitar o direito da população de ter uma cidade limpa e que numa situação que não cause acidentes. Nós já recebemos, inclusive, a ocorrência da Polícia Militar de pessoas que já passaram por acidente automobilístico em razão dessa poluição, dessa lambança, dessa bagunça que alguns candidatos, se não são poucos, têm insistido em fazer propaganda, e uma propaganda que, na verdade, não convence a população. Por quê? São contrário. Placas que não têm proposta, tem apenas um número ali do candidato, a sua foto, não tem nada mais uma proposta de trabalho, uma plataforma política. Então, na verdade, alguns juízes têm um entendimento que é possível, outros não, então por isso essa lambança. E o Ministério Público, quando ajuizou as representações, e ainda hoje nós temos várias representações para ajuizar, nós nos baseamos em várias decisões dos tribunais brasileiros dizendo que mesmo naqueles casos em que a legislação falou que é possível, em determinados locais públicos, a propaganda, há um condicionamento, ou seja, que ela não cause risco para o trânsito, o que não acontece, que ela não traga incômodo para os pedestres e assim por diante, que não cause dano ao bem público. E, na verdade, o que nós estamos vivendo? Essa propaganda ela tem destruído canteiros centrais das avenidas, além de causar acidentes. Bom, doutor Epaminondas, nosso tempo acabou, mas só para finalizar, eu só queria fazer uma colocação que no último temporal que teve aqui em Uberlândia, por exemplo, várias das pessoas me procuraram e dizendo que foram várias ocorrências, as placas jogadas com a chuva e vento, jogadas no chão, amigos meus falando que bateu o carro por causa de placas. Isso, eu vi uma foto, um desses amigos tirou uma foto de uma pessoa portadora de deficiência física, um deficiente físico, que estava tentando passar naquela rampa para atravessar de um lado para o outro e tinha várias placas atrapalhando o trânsito. Então, acho que na questão de exercer a democracia, se existe uma lei que se pode fazer isso,
isso, então acho que tem que ser para todo mundo. Daqui uns dias nós vamos ter outdoor, nós vamos ter placas de ofertas de emprego, de propagandas publicitárias nos próprios canteiros. E eu acho que não é por aí. Candidato que quer fazer política, faça de maneira correta. E a própria legislação eleitoral, o próprio Código Eleitoral, ele estabelece que a propaganda, ela não pode ir contra as normas e posturas municipais. E aqui nós temos visto claramente propaganda que vai contra tudo. Totalmente. Muito obrigado, doutora Epaminondas. O assunto está muito bom, mas a gente tem outras notícias também. Boa eleição, bom trabalho no domingo. A gente espera um voto consciente do pessoal. Muito obrigado. De nada, ok. E depois do intervalo você confere a programação da Agenda Cultural e na prévia do Talentos da Terra tem o som da banda Sky Hell. A gente volta já. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite, Governo Federal. Tem o tamanho de um continente. Tem tantos rostos e raças, é o mundo. Pelo vento ligando essa gente, vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. E você já sabe o que fazer neste fim de semana? Pois é, tem a programação na nossa Agenda Cultural e as dicas você já sabe, é com a Amanda Barbosa. Olá, boa noite. Chegou a hora de conferir as dicas da nossa Agenda Cultural. Se você ainda não programou o fim de semana, fique atento. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, a Escola Waikidança apresenta no palco do Teatro Rondon o espetáculo Corpo Origami. MPB com o Marlon Samora é a pedida da noite no Escondidinho. E tem sertanejo com César e Paulinho no Chica Pimenta a partir das 9 da noite. Amanhã, a banda Pacuá comemora aniversário com muito pagode no Jardim do Cerrado a partir das 4 da tarde. Os sucessos do rock serão interpretados pela banda Venosa no Vinil Cultura Bar. E para quem quer ousar, tem a festa fantasia Warm Up na For House. Domingo às 10 da manhã tem Feira da Gente na Praça Sérgio Pacheco com música ao vivo. A entrada é franca. Para os amantes do samba de raiz, tem Noel Rosa na voz de Edson e Edson Júnior no Beco da Canela. E a Praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário será palco da festa da Congada. Começa às 7 da noite e a entrada é franca. Faça a sua escolha e divirta-se. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Muito obrigado, Amanda Barbosa, que volta na semana que vem com mais programação na nossa Agenda Cultural. Pois é, e amanhã é dia de Talentos da Terra aqui pela TV Universitária, de muita música. E no meio do rock and roll está o apresentador José Dagmar, ao lado da banda Sky Hell, que é a nossa convidada desta edição. Olá, Kelson, no Talentos da Terra de amanhã, eles que são sucesso internacional, Sky Hell. Convido o pessoal aí para assistir, vamos lá? Pessoal, então amanhã com vocês no Talentos da Terra, Sky Hell, não percam. Vamos lá. Come on.
come on, pretty baby. Come on, dance with me. Come on, pretty baby. Just dance like sex machine. Your kisses heaven, taste of peppers. Your chance from smile make me feel so good. Your eyes have the angel light. Your kiss, your smile, your eyes. I wanna rock you road of night. I wanna rock you road of life. É isso aí, você não pode perder. É amanhã às 19 horas e segunda-feira às 18h30. É com você, Kelson. Muito obrigado, José da Guimar. Talentos da Terra amanhã às 7 da noite, com reprise também na segunda-feira, você não pode perder. E a gente termina o nosso telejornal com mais um pouco da banda Sky Hell, o som do rock and roll para você, e você curte amanhã por completo aqui na TV Universitária. Bom fim de semana a todos, a gente volta na segunda-feira às 6h30 da noite. Até lá!